Eu queria falar da Jojo Todinho, né? Tô com um vídeo aqui pra entender a treta. Que isso? É prostituição? Prostituição? Não foi eu que abri essa página não, hein? Enfim, mas deu merda. Tô tentando aqui pegar o vídeo. Enquanto isso eu vou assistindo isso aqui. Eu não sou sua esposa pra você gritar comigo. Eu grito com a minha esposa? Repetir. Prova que eu grito. Na verdade, isso aqui é spoiler, né? Vamos pular. Eu vi uma treta com o moço de lá e com o senhor. Só que procurando essa treta, eu terminei achando a treta desse rapaz de lá com esse rapaz de cá. E aí, é isso. Vamos assistir pra ver o que saiu daí. Eu sou muito Ele mais só homem fala do que dele ele. mesmo, ele fala o quanto ele é Com grande. Aqui, Teólogo. início. Já vimos que vai dar treta, né? Será mesmo? E hoje estou aqui para debater contra um bruxo. É um prazer estar aqui no TubaCast. Minha mãe é bruxa, vocês sabiam? Eu tenho local de fala. Quer dizer, eu tenho todos os locais de fala porque minha mãe já foi tudo na vida dela, né? Há um tempo atrás ela era reikiana. Aí antes de ser reikiana ela era judia. Aí antes de ser judia, aí eu não sei o que ela era, mas antes de ser isso que eu não sei, ela era cristã. Aí antes de ser cristã, ela era outra coisa. Tinha uma coisa de uns planetas. Aí tinha um planeta que se chamava Capela. Mas será que eu acho na internet? A ideia do planeta Capela está inserida principalmente na doutrina espírita. Ela teve esse momento aqui espírita. Ela teve esse momento. Eu já contei da época que minha mãe era judia e falava com os animais. Ela começou a acreditar que que o hebraico era a língua santa, né? A língua sagrada. E aí ela acreditava que o mundo foi feito em hebraico. Aí, enfim, foi aí que a gente aprendeu o tal do Baruch Hashem e etc. E ela ficava falando umas coisas em hebraico. E tinha uma cachorra que tentava me morder. Aí ela ficava me ensinando coisa em hebraico para falar com a cachorra. Aí tinha um morcego que ficava lá nas árvores lá de casa. Aí o morcego vinha assim na nossa cara, né? Aí ela começava a gritar em hebraico com o morcego. E ela falava, não, os animais entendem o hebraico porque o mundo foi criado em hebraico. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruxo Malagueta. E após um grande destaque aí, um debate aqui no TubaCast, me chamaram de novo para debater com Israel. Eu não vi esse debate é sobre o quê? Então... eu quero ver o porquê desse destaque tão grande. Não há como garantir a eficácia de algum trabalho. Da mesma forma que não há como garantir o resultado de alguma oração. O que passar disso, eu afirmo que é charlatanismo. É um crime de charlatanismo. É como se fosse uma venda, então eu não concordo com isso. Eu também não concordo. Inclusive o meu trabalho nas redes sociais é embativo contra o charlatanismo, né? Porque quando você oferece um ritual de prosperidade, um ritual de amor e etc. Isso aqui é interessante, né? Porque ele oferece, ele não vende, é diferente. Então não é charlatanismo, né? A pessoa tá aceitando. Em hipótese alguma, dar um prazo, uma promessa de certeza de resultado alcançado para qualquer que seja o fim espiritual, concordo plenamente. Eu lembro de uma vez que eu tava na igreja, né? E eu lembro que assim, o pastor, ele ia pro monte orar. Ele tava falando que ia pro monte orar e que ia levar as nossas orações e que a gente podia escrever cartinhas para ele orar. Eu falei, eu quero escrever uma cartinha para Deus. Eu quero escrever uma cartinha para Deus. Isso é tão fofo, não é? E aí ele falou assim, mas por uma bagatela de R$50. Se alguém te procurar hoje falando, eu quero crescer financeiramente, você oferece o trabalho falando, você vai me pagar, mas não é certeza, tá? Exatamente. É desse jeito? Todos os meus... Não, pera. Então, paga? Não. Eu acho que se alguém der um prazo ou uma total certeza, ela está sendo charlatã. Não a minha religião. Não, ela só tá sendo uma charlatã um pouco menos cara de pau. Porque você cobrar pra fazer uma bruxaria pra alguém, prometendo que é verdade, você tá enganando a pessoa. Agora, pra você vender uma bruxaria e ainda dizer na cara da pessoa que existe a chance de não dar certo, eu nem sei o que é isso.
Eu nem sei o que é isso. É contar com a picaretagem de um lado e a burrice de outro, tá? Tem que estar tudo muito bem encaixado, porque senão não tem como dar certo. Na minha religião, quando alguém dá certeza de algo, eu provo biblicamente que ele está sendo antibíblico. Na tese do que você ensina. Essa certeza? É porque o que acontece? Eu acredito que caráter, ele é muito maior do que um livro. Então não necessariamente eu preciso de um livro, mesmo que seja um livro de leis, para basear o meu caráter. Caráter é uma coisa muito relativa, né? Você pode achar que o que você faz é lindo, é maravilhoso, e vir uma outra pessoa e falar que isso não é muito moral. Então, por exemplo, vamos supor que uma pessoa vendeu uma bruxaria, traga o seu amor em 3 dias. E ela avisou, olha, talvez não funcione, que é o que o rapaz ali está alegando ser ético. Mas e se vem uma terceira pessoa e diz que fazer uma obra mística ou espiritual para amarrar o coração de alguém, sabe, o amor, o afeto de alguém a outra pessoa de maneira artificial, isso não é ético. Se você ama aquela pessoa, demonstre amor por ela, sabe, conquiste-a, e aí sim você poderá viver do lado daquela pessoa. Porra, que merda é essa, cara? Voltei, mas não lembro do que eu tava falando, então continuo. Não vou citar aqui religião A ou religião B, mas os cultos de matriz africana, há pessoas que dão essa certeza. Assim como 99% das igrejas evangélicas. Então, qual dado você fala 99%? É um dado da sua cabeça ou um dado que você criou agora? E você? Eu dei porcentagem de dado? Não, mas aí que tá o porém. Eu falei que existe, você confirmou que existe. Nós estamos numa Aí você afirmou aqui pra câmera, 99% Não adianta alterar a voz, não adianta alterar a voz. Eu não sou as pessoas que você debateu. Não, calma, gente, calma. Não tem pra que isso. O moço só usou uma hipérbole ali, tá? Foi exagerada, foi tendenciosa, mas é só uma hipérbole. Conversar não tem capacidade. Conversar ou debater, a gritar, baixa, não sou a sua esposa, tenho uma religião, falar alto com quem mente é você. Me processa, sou um bobinho. Meu querido, isso é um debate. Se você for ao pé, só um pouquinho, se você for ao pé da letra em tudo, você pega a sua Bíblia e joga fora. Porque é uma grande falácia que acredita que a mulher engravida do dedo, um anjo desce do céu, o mar se abre ao meio. Não, mas peraí também, né? Porque toda religião é maluca assim, né? Uma abre o mar no meio, o outro desce um espírito morto, ancestral, o obsessor. Gente, pelo amor de Deus, né? Vocês vão disputar agora quem é que inventa mais loucura? Qual religião é mais fantasiosa? Vai entrar nessa disputa? Agora, mas você não deve, até porque eu sou bem mais conhecido que você. Nossa, inclusive, a gente pode ver nas redes sociais. Eu conheço nem dos dois. E tentar sobressair na minha voz. E infelizmente, comigo você viu. Meu Deus do céu. Eu achei que a briga ia ser no final, a briga foi agora no começo. Isso significa que vai ser isso agora até o final? A gente tá em 8 minutos. Tem mais 1h12. Eu não vou assistir mais 1h12 disso aqui, não. Igrejas evangélicas, votei porcentagem. Minha religião circular, que não tem dados científicos, você fala no mesmo pra falar tom comigo. que você Usa o seu Deus como advogado, se você foi sabe qual que é o casado. problema. Que crime para minha mulher? Você Pudesse dar abaixa falando que você agora eu vou dar afirmou. continuidade. Não, você não, que você não sabe. A sua religião, Cash, comigo você você não governa conversa. 9% das Pessoal, igrejas religião dos charlatãs. povos Eu perguntei africanos, uma um ação sem argumento fundamento. circular frente com ele, Falou né? para mim, Como vocês bateram podem ver, comigo. ele O que valida a Bíblia sendo a palavra da verdade e salvação, sendo que ela foi escrita por homens e grande parte dela tem muitas histórias fantasiosas. Ou seja, na Bíblia nós temos um mar que se abre ao meio, na Bíblia nós temos uma mulher que engravida do nada, sem esperma e etc. Temos um barco que coube todos os animais do mundo, temos... Gente, mas assim, esse argumento até faria sentido saindo da minha boca, né? Porque eu não acredito em nenhuma dessas fantasias, mas também não acredito em outras, né? Agora, uma pessoa que acredita no espírito, que invade o teu corpo, que sei lá o que, e cura e faz uma feitiçaria, e mata um bode. Inclusive, um dia desse mataram um bode aqui, porra, eu tô puto da minha vida. Eu não entendo esse negócio de você querer levar uma oferenda pra um sei lá, que espírito, não sei. E você quer dar uma oferenda pra ele porque você ama ele, você adora ele, sei lá o que, né? Por que você tem que dar a vida dos outros? Por que tu não dá a tua? Tirar a vida dos outros é muito fácil. Quero ver se tu corta um dedo pelo teu Deus, pelo teu orixá ou teu espírito que você gosta aí, sei lá. Eu quero ver.
Isso tu não faz. Deixar um ovo teu, corta um ovo e deixa lá na esquina. Aí eu vou acreditar que você é convicto. Agora, tirar a vida dos outros, cara, é muito fácil isso aí. Sacrificar o próximo. Nunca vi isso. O sacrifício tem que ser teu, não do próximo. Um casal que é feito do barro e a mulher é feita da costela dessa pessoa, ou seja, é um incesto, são irmãos, e eu gostaria de entender isso. Toda religião que trabalha com o transcendente vai ser fantasioso, né? Por exemplo, você não acredita que entidades que já morreram... Esse aqui, ele também tem a religião dele, não vou criticar isso, mas pelo menos ele tem pé no chão, né? Ele sabe que lida com coisas fantasiosas. que agora estão num plano espiritual, incorporem no corpo de alguém, isso não seria fantasioso, não seria transcendente também? Eu acho que não tanto quanto alguém ressuscitar da morte. Meu Deus, virou uma competição agora de fantasia. Não, mas o seu Deus abre o mar no meio, gente. Pelo amor de Deus, isso não dá pra acreditar. O seu Deus enfiou um monte de bicho dentro do barco. Ah, não, mas o seu Deus incorpora nos outros e fica fazendo rodar. O seu Deus é um poltergeist, ele estoura vidro, ele faz sei lá o quê. Não, mas o Deus do outro manipula as emoções. Eu faço uma feitiçaria, eu mato um bode e o amor da pessoa vem em 3 dias. É a competição, agora virou a competição do Deus que faz a coisa mais absurda. Não tanto quanto alguém engravidar sem esperma. Não tanto quanto alguém colocar todos os animais do mundo numa arca. Não tanto quanto um Deus que é tão onipotente que lança pragas no Egito de besouros, gafanhotos e coisa e tal, ao invés de estalar um dedo e libertar o próprio povo. Eu acho que tem muito mais histórias que são... Mas não é que isso, é que todo Deus tem que ter uma história, porque senão ele morre, entende? Então, por exemplo, Iemanjá. Iemanjá era uma mulher tão linda que foi abusada pelo próprio filho. Uma história assim. Isso é uma história forte, que comove, e por isso as pessoas lembram dela. Já houveram muitos outros deuses sem história nenhuma, ou sem uma história tão cativante, que foram esquecidos. A própria mitologia grega, eu sou apaixonado pela mitologia grega. É um bichão grandão que tem um filho, aí o pai come o próprio filho, aí o filho cresce dentro da barriga do pai, aí puta que pariu, é uma coisa muito louca. E você vê que assim, mesmo que as pessoas não acreditem mais nesses deuses, a história deles ainda tá aí, entende? Então, o que mantém um Deus vivo é a história. Então você escuta, no primeiro bloco a gente já discutiu, porque você alterou o tom de voz comigo, eu coloquei você no seu lugar, falei que comigo você não ia gritar. Você não colocou no meu lugar, eu Coloquei, no meu lugar. sim, agora tá, com tom de voz baixo e Sempre estive tranquilo. no meu lugar. Não, Eu te coloquei no teu lugar. Você admite que eu te coloquei no teu lugar. agora tá. Agora você tá no teu lugar porque eu te coloquei no teu lugar. Tá falando baixinho. E tanto que o pessoal pode ver, né? No início tá gritando, agora tá falando tranquilo, que sua nem eu, percepção né? Pois é, tomou-lhe a enrabada do bruxo Malagueta, agora tá manso. Você me Porque colocou eu no meu falo lugar, tranquilo. É a entendeu? percepção das pessoas que vão assistir. Mas enfim, então Deus, né, lançou essas pragas porque ele queria fazer uma queda de braço para aprovação de que ele era melhor Não, ou era pior. não Porque é assim, isso. vamos falando dos dois juntos então agora. A gente tá tentando adivinhar as intenções de Deus, é isso? Mas aí a gente vai se E com base no que a gente vai fazer isso? falando sem... Não, eu pensei que podia. Então eu não falo vamos. nada, eu fico quieto, de boa. Mas eu acabei de... Mentira, você tem algum problema, alguma questão? Que eu tô dizendo pra você agora. Você tinha reclamado que a do gente tom pode... de voz, eu baixei o tom de voz. Agora, se você falar, quando você fala, Agora eu acabei interpela, de falar, eu vamos não falando quero, eu e aí- você. Mas eu acabei de falar, eu te dei a abertura pra que conversemos eu e você. E você tá se defendendo de novo, eu não tô aqui pra te atacar. Eu tô me defendendo. Gente, pelo amor de Deus, só conversa. Seria mais fácil Deus simplesmente estalar os dedos como sendo onipotente e ó, pum, liberta meu povo vai pra lá, precisava fazer um joguinho de manipulação, Mas não seria mais fácil simplesmente Deus não botar a porcaria da serpente junto com Adão e Eva? Não seria mais fácil Deus simplesmente não colocar Adão e Eva no mesmo lugar com a porra da maçã? Se você for começar a fazer essas perguntas difíceis, você vai ficar ateu igual eu. É melhor você resguarde a sua fé. Não faça pergunta não questione. Aceita e não questiona. Os dedos, eu poderia falar. Será que a entidade, ao invés de incorporar, não poderia só fazer isso? Então é o que eu te falei.
fica subjetivo Mas porque pode. Então por que não faz? A entidade ela não Vamos precisa lá, você incorporar. acabou de falar. Ela não precisa incorporar para fazer alguma coisa. Então, mas se a entidade ela é poderosa, por que ela simplesmente não vai lá no Irã, vai lá na faixa de Gaza, sabe? E acaba com a guerra? Se a entidade é poderosa, por que ela não vai lá na África e acaba com a fome? Por que ela não vem aqui em casa e deixa uma maleta com uma garopa e um lobo-guará aqui pra mim? Por que ela não larga uma maleta com um lobo-guará aqui pra mim? Entende? Por que ela não faz isso? Se a gente for questionar, não vai sobrar uma religião de pé. Não, mas você acabou de falar que não pode dar certeza de nada. Não pode, nem Ok. deve. E nem nada aí? ligado à espiritualidade. E aí, o que eu tô te falando é o seguinte. E também não deveria cobrar, né? Cobrar não é legal. Você pode falar, seria mais fácil Deus fazer assim. Deus E a tem- minha entidade Deus- não diz que é onipotente, tá? O seu Deus diz que é. Também tem essa outra diferença. A minha entidade não pode Tá, ser que nós você podemos- é que você nós- está comparando nós É, mas aí eu também não sei. Qual que é a tua identidade, não? Tua entidade. Quantas entidades existem? São seres não físicos que atuam como guias, mentores ou protetores, manifestando-se por mediunidade. Ah, então eles não fazem muita coisa não. Ah, não. Para curar e aconselhar. Representam arquétipos ancestrais divididos em linhas como caboclos, pretos velhos, pombagiras e exus. Pombagira. A pombagira eu já ouvi falar. Pombagira. Pombagira e o poder do sagrado feminino. Ah, pombagira é mulher? Eu jurava que era uma pomba. Quero saber o superpoder dela. Poder em questões amorosas e de relacionamento. Ela não se limita a esse campo. Ela também atua em outras áreas como proteção, abertura de caminhos, conquistas profissionais e questões de justiça. Sua ação vai além do amor e da sexualidade. Ah, é por isso que o povo gosta da pombagira. Se a pombagira aí fazer um vínculo com o MEC, ela pode até emitir diploma, tá? Às vezes você consegue um cargo alto com isso aí. Eu fazendo piada, mas eu achei interessantíssimo. Relacionamento, proteção. Proteção, às vezes, ela faz escudo. Eu queria uma entidade que fosse um pouco mais bruta, assim. Qual entidade bruta? Vou botar aqui, ó. Qual entidade mais violenta? O Mulu frequentemente associado à terra, à morte, às doenças, Deus que me livre. Exu Caveira, que é ligado à morte, cemitério. Exu Ganga, não tem explicação. Nós estamos falando de uma divindade que comanda o universo, que é dona de tudo, que se tiver um problema na frente tem como resolver no estalar de dedos, e de uma entidade que é um espírito. Então você está fazendo uma comparação. Às vezes a pombagira, ela gira sozinha, não faz o mundo girar, entendeu? Ela que gira. Então, assim, às vezes ela aparece aqui, te dá um conselho, entendeu? Como é que ela age no amor, eu não sei. Às vezes não é igual o flecha do Cupido. Às vezes ela vai lá no ouvido do cara que a mulher tá querendo conquistar e fala assim, meu senhor, você já viu aquela gordinha que tá ali no canto? Totosa, né? Totosa. Tem vários homens de olho nela, e se eu fosse você, vai lá, corre lá. Que Deus fez essas pragas, né, para dar uma lição no povo do Egito, como você falou, né? E eu não entendi o porquê que Deus, sendo onipotente, iria querer dar uma lição com pragas, né? Mas Deus tá dando lição na gente desde que a gente foi criado, moça. Quase que eu falo moça. Desde que a gente foi criado. É só castigo, é só lambada nas nossas costas, só isso. Sobre um povo Desde o Éden, é só lambada. que também é filho dele, né? Porque todos eram filhos. E antes mesmo do pecado, Deus já soltou a gente com o diabo, tá? Porque o diabo estava no Éden. Então, antes da gente pecar, Deus já tinha trancado a gente com o diabo, tá? Que ele mesmo não quis ficar com o diabo lá no céu. Aí ele mandou o diabo aqui para baixo, matou o dinossauro. E aí
Ele falou assim, olha, criei o homem e criei a mulher, onde é que eu boto? Vou botar lá com o diabo. Foi isso. Eu perguntei, vou perguntar pela, acho que 4ª vez, o porquê que a Bíblia é a resposta final, o porquê que esse Deus é o Deus onipotente, o Porque ele acredita. porquê que essa é a única verdade. Porque ele acredita nisso. Do mesmo jeito que tu acredita na tua pombagira. Não tinha sido essa sua pergunta no É começo. porque você talvez não tenha o entendimento do que eu escrevi. E eu compreendo, tá? Não, tudo bem. A gente tem que ser compreensivo. Às vezes eu também saio de casa, vou contigo e deixo o teco, aí quando eu vejo as coisas não estão funcionando, por quê? Porque eu não tô atento. Sem querer se credibilizar, você não falou de ter um debate normal? Só repete a sua pergunta. Eu Claro, respondo. com certeza. Volto a te dizer, a minha intenção aqui não é validar a minha religião ou falar mais alto que você. Até porque eu sou um dos maiores nomes dentro da espiritualidade quando se fala em bruxaria e religião afro. O seu argumento eu poderia usar do mesmo argumento, fica na subjetividade. Mas a minha religião não fala que é a única... Meu Deus! A minha religião não fala que é a única verdade. A minha religião não fala que é a única... Então, mas a sua religião fala que a pombagira existe. Se eu disser que não existe espírito, e nem espírito obsessor, e nem Iemanjá, e nem Exu, e nem sei lá, mas que bando de coisa existe, a sua religião abraça também a não existência desse orixá, desses orixás. Eu nem sei se todo mundo é orixá, eu não sei, não entendo. Mas o ponto é, e ele poderia fazer a mesma pergunta, por que a tua tá certa? Sabe, se o meu Deus não existe, quem te garante que o teu existe? Sabe, é esse o ponto. palavra. Menino, você não tá entendendo, ou a gente tá tendo uma dificuldade aqui Porra, vocês estão tendo muita dificuldade. A parede sendo branca é uma verdade absoluta que a parede é branca, entendeu? Eu acho. Se a parede é branca, se a parede é preta, é preta. É isso, acabou o debate, vamos pra casa. Eu achei um argumento completamente burro. Eu tô achando o podcast inteiro até agora completamente burro. As questões de certo ou errado, verdade ou mentira e etc., elas não são baseadas em cores e paredes, ou seja, é algo relativo e é algo pessoal de cada pessoa. Não é relativo. Existe uma verdade a você que não conhece ela. Verdade não é absoluta. Do sentimento. Ou Deus existe, ou Deus não existe. Uma dessas duas afirmações está certa, não é relativo. Uma das duas está certa. Agora, o fato da gente não poder comprovar e nem atestar a realidade não muda o fato de que a realidade existe. Entende? Ela só não está dentro do teu conhecimento. Quando você fala e usa como argumento uma parede, e a Eu dei um cor de exemplo uma micro e a cor de pra uma parede. explicar o macro. Em nenhum momento eu falei mas- que Não, você deu um exemplo concreto para explicar o abstrato. Esse é o problema, não foi o micro e o macro. o livro que apresenta Jesus, que apresentou Jesus para a humanidade, é a Bíblia. Como que eu posso concordar com o Jesus que as outras religiões dizem acreditar, sendo que não é o Jesus da Bíblia? Isso entra em contrassenso. Se o livro que apresenta Jesus é a Bíblia, como que eu vou falar? Eu acredito em Jesus, mas não em... Ele tem um ponto aqui, mas não entendi onde ele quer chegar. igual ao Jesus da Bíblia. Então eu vou Entendo. pegar um personagem que está na Bíblia e vou distorcer ele. Não, aí você vai respeitar as outras religiões e outras Mas crenças. não é Só um questão de pouquinho, respeito. só um pouquinho. Não, é porque você tá aí jogando- Você vai, só um Você pouquinho. tá falando... Aí eles vão começar a brigar de novo. Não, mas assim, o Jesus é descrito na Bíblia. E aí você quer adorar Jesus, mas aquele Jesus ali da Bíblia você não gosta. Aí você cria um outro Jesus. Por que você tem essa necessidade de adorar um Deus que você desgosta? Porque se você gostasse dele, você não estaria criando uma nova versão dele. Meu Deus do céu. Gente, Você é me mentira. interrompeu. Eu estava falando, ele me Você cortou. me interrompeu. Vou concluir. Mas você que falou que era pra os dois falar junto. Até- Então assim, minutos atrás a você falou sua que podia religião interpelar. não é a... Não, aqui naquele momento. A sua religião... Não, naquele momento você podia, mas agora você não pode mais. Eu não avisei, mas você tinha que ter notado, gente. Tá explícito, tá no ar, tá escrito na atmosfera. diz que A minha é. religião é a religião do livro, não do que pessoas É do fizeram. livro mesmo, Exatamente. é do livro mesmo. É a religião do É livro. do livro. Qual que é o problema? Então assim, a sua religião fala que os gays não vão pro céu, que não sei quem não vai pro Não vai pro céu. céu, Não sei quem talvez vá pro céu, porque se você não conhece, talvez seja um santo. que tudo é pecado, que não Tudo é pecado. sei o Né? que lá, que é a Pode nem dar bimbada. única verdade absoluta,
que é o que tem que ser respeitado, que se não for vai pro inferno Vai arder no mármore do inferno. e coisa e tal. Isso é errado. Mentira. Isso Não, é errado. Ah, se é errado ou certo aí eu já não sei. É verdade. Isso é errado. Vai que tá certo. Vai que você vai mesmo queimar no fogo do inferno. Sim. Dentro por da que minha que é religião tem errado? gente que fala Porque a isso, gente mas agora precisa afirmar que entender 99% das pessoas falam as isso é Voltou pra porra do 99. Cara, foi uma hipérbole. As pessoas podem pertencer a qualquer fé e qualquer espiritualidade Claro que pode. que elas não vão pro inferno. Isso Ou vão. Não tem como garantir nada, não. não Aí é é a sua uma visão. verdade. É a sua visão. Isso não é uma verdade. Se você for uma pessoa boa, se você for uma pessoa nobre, Então, eu vou você com poder certeza falar ou você vai ficar no monólogo? ter evolução Você vai ficar no espiritual. monólogo. Tudo que eu posso te garantir, cara, é que se você for uma pessoa boa, se você for uma pessoa nobre, você vai morrer. Depois disso, os bichos vão comer a tua carne, vai comer o teu corpinho debaixo da terra. É o que eu posso te garantir do futuro. Tá? Agora você vai pro céu, vai pro inferno, ou se não vai pra canto nenhum. Às vezes tu morrer, morreu. Já parou pra pensar nisso? Que morrer, morreu? Essa é a maior Bancando vergonha da sua menininho vida. mimado. E tu tá desesperado porque tu viu que alguém bateu e te superou. Nossa, eu tô... Nossa. O próximo é maravilhoso. A minha próxima Haja saco, haja ovo. Puta que me pariu. afirmação é: por que o diabo prega peças e armadilhas, como vocês dizem, e não domina a mente de um presidente dos Estados Unidos, por exemplo? Por que isso? Por que o diabo não dominaria, então, a mente de um presidente dos Estados Unidos e acabaria com tudo e estaria incorporando em pessoas na igreja? Você quer saber as artimanhas do diabo? Você tem que perguntar pra ele. Não sei, nunca conversei com o diabo pra saber o que ele anda aprontando por aí. Às vezes ele tá incorporado no Trump, você que não sabe, você que não tá acompanhando. Se eu falar que não tem evangélico, não tem pastor, não tem um movimento neopentecostal que terceiriza a irresponsabilidade, terceiriza a preguiça, a procrastinação pro diabo, que fica muito mais fácil, esse Jô Soares Eu não terceirizo não. Primeiro que eu não acredito no diabo, mas mesmo que eu acreditasse, a preguiça ela é minha, ela pertence a mim, é do meu ser, é do meu âmago, eu tenho que lutar com ela todos os dias. Jô Soares Gospel, né, que tem de ficar entrevistando o demônio. O que você quer fazer com a vida dele? Esse show pirotécnico que a gente vê Eu por aí. adoro. É a minha parte preferida da igreja, sempre foi. E às vezes tem luta. Luta. Já viu quando vai um macumbeiro dentro da igreja e ele luta com o pastor? E aí bota a mão na cabeça, aí o macumbeiro cai assim, porra. Eu acredito que o diabo pode incorporar alguém. Demônios. Vamos usar a palavra demônios. Eu acredito que demônios pode incorporar em alguém. Jesus expulsou demônios, apóstolos de Jesus expulsou demônios. Agora, o que nós vemos nas mais... Mas o que o demônio faz? O diabo quando entra? Ele entra pra roubar, matar e destruir. Não, tô brincando, mas ele entra pra quê? Às vezes tem um demônio, sabe, enfiado em você, que ele não tá necessariamente controlando os seus movimentos. Ele é meu, agora ele é meu. Deus que me livre. Mas às vezes o demônio entra e causa sintomas, tipo um vírus, sabe? Ele entra e assim, ele te deixa pra baixo, te deixa magoadinho. Maiorias das igrejas, principalmente nesses movimentos pentecostais, é uma histeria coletiva. Às vezes a pessoa... Adoro esses movimentos pentecostais. Eu era, meu irmão. Filho, descia o fogo, a gente se marchava. Eu nunca marchei assim, com esse negócio de fogo, de espírito, não. Mas tocou uma música, eu remeleixo meu corpinho. Passa Jesus, passa Jesus. Porra, era bom. A música, eu gosto. O gospel tem esse negócio, é bom. As músicas são muito boas. Os artistas também do gospel são muito bons. Só que sobre os 99%, se você falar assim, eu usei uma hipérbole, um exagero linguístico, aí eu acho que você tem que ter essa responsabilidade como comunicador. Sabe por quê? Não acho que tem não, porque ele não falou isso e eu percebi que era uma porra de uma hipérbole. Todo mundo percebe, se eu chego em casa falando, puta que pariu, demorou 10 anos pro ônibus chegar, caralho, tá? Será que eu fiquei 10 anos no ponto de ônibus esperando um ônibus? Será que isso aconteceu de verdade? A pessoa percebe que é uma hipérbole. Porque Só eu acredito termina- que as pessoas, elas têm um senso e acredito que não seja necessário, porque nós estamos falando para diversos. Obrigado por me dar esse voto de confiança, ok? Eu ouvi e eu entendi o que você disse. Eu não sou burro nesse ponto. Eu sou só um pouquinho burro. Não um burrão, eu sou um burrinho, assim, sabe?
Não apresento risco a ninguém. Que Tava você falando. falou 99% das pessoas falam, fulano não vai. Eu esqueci o exemplo que você deu, mas fulano vai Então, pro se céu, você isso, esqueceu, aquilo. você não usa mais como argumento, tá? Seguindo, né? Socorro, Deus! Vocês estão vendo que eu tô ficando cristão, né? Eu tô assistindo esses dois aqui, eu tô apelando pra espiritualidade já. Eu tô apelando pra espiritualidade, porque a ciência não explica. Freud não explica isso aqui. Cara, a todo diabo momento você quer me prega descredibilizar, peças, quer claro ficar que não, ofendendo. Vai no menino. tema, Ó, cara. Vai no tema. Tô tentando. Por que o diabo prega peças e armadilhas e etc? Você diz. Porque ele é um safado, às vezes ele gosta disso. Por que o Saci Pererê estraga o feijão da Dona Benta? Por que o Saci Pererê estraga o feijão? Por quê? Você já parou pra pensar por quê? Porque às vezes ele gosta, às vezes ele não gosta de feijão. Às vezes ele tem o motivo dele. O Saci Pererê tem a porra do motivo dele. Você quer saber quais são os motivos dele? Pergunta pra ele, eu não sei. Na minha igreja você não vai ver isso, é por isso que eu tô fazendo a diferença, que você não tá escutando. Mas vamos falar então de igreja evangélica. Assim como quando você olha pra mim, você fala a sua religião. Às vezes acontece as duas coisas, entendeu? Às vezes o diabo tá lá, às vezes o diabo não tá. Às vezes a pessoa é o próprio diabo, ela tá imitando o diabo. Ou foi paga pra imitar o diabo, interpretando. Às vezes é um ator, entendeu? Às vezes é um profissional, carteira assinada, CLT, 6x1, você tá entendendo? Às vezes também a pomba tá girando falando que é pomba, mas não é pomba. Às vezes é até um pombo, às vezes é um pato, às vezes é outro pássaro, às vezes é um galo girando. Às vezes nem sempre é pomba que gira. Às vezes não tem pomba nenhuma, não tem nem pássaro. Às vezes é um lagarto, um tatu girando. Você já viu um tatu girar? Eu já vi um tatu girar. Então tatus também giram. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Existe no mesmo local gente falsa e gente verdadeira. Às vezes a pomba gira desceu. Às vezes o diabo entrou no couro de alguém. Às vezes ele incorporou. Às vezes não. Às vezes é só fingimento. Não pode existir as duas coisas? Mas vamos lá. Então não é o diabo que baixa nas igrejas. Às vezes é, às vezes não é. A gente já teve essa conversa, pelo amor de Deus. Vamos adiante. Malagueta, você acredita que um demônio pode entrar dentro de alguém? Uma pessoa pode ficar possessa? Não, porque eu acredito que o corpo humano não suportaria esse tipo de energia. Então né? defina o que é demônio só pra eu entender a sua concepção de demônio. É que às vezes Sim, vamos lá. Tá, é disso aqui que eu queria saber. O que é um demônio pra cada um? pode ser É diferente. que, na verdade, se eu falar de eu não acredito em demônio da tua religião, eu estou Não, sim, ok, mas o que é um demônio pra tu? falando como vocês entendem. Eu acredito em daimon do grego, divindade, espírito, ser. Daimon? Somebody like Daimon? Com a O tua demônio fala, que a Bíblia Piada ruim, né, gente? Desculpa, mas foi o que deu. fala daquela narrativa. eu estou tentando ser coerente com a crença de vocês agora, tá? E falando do demônio. Mas Ok, se você eu falar não que não, É o equivalente, ok? Então tem o diabo e o Daimon. eu acredito em um só Deus e ele é suficiente para todos os aspectos da minha vida. Essa é a minha afirmação. Nice. Você tem um Deus só, o outro tem uma porrada. É isso. Quer que argumente o quê? Uma frase de João Calvino que ele diz: aquilo que você vê de bom em mim é Deus. Aquilo que você vê de mal sou eu mesmo. Então eu fui abandonado, menino, porque o povo só me esculacha. Antes, se você assistiu, você viu que eu sempre afirmei: eu sou o pior pecador entre os homens. Eu sou o pior daqui. Então eu nunca vou me autovalidar ou me autopromover ou falar bem de mim mesmo. Isso daí, na verdade, característica até de narcisista. Você falou que estuda psicologia, você deve saber disso. Não necessariamente, moço. A ideia da igreja se reunir e ter um Às vezes você pode ter uma boa consciência das suas qualidades, isso é legal, tá? Não é... Por exemplo, eu sou um excelente desenhista. Ponto. Ah, mas você tá se gabando, lá. Não tô me gabando, cara, eu tô falando fato. Eu sou um excelente desenhista. Ponto. Não tô sendo arrogante, não tô dizendo que eu sou melhor do que os outros. Não, tô simplesmente dizendo fato. Eu estudo desenho desde os meus 7 anos de idade e hoje em dia eu sou bom para um cacete. Por causa, é claro, de muito esforço, muita dedicação, muito treino, muita folha, muito lápis e um pouquinho também de tendinite que não pode faltar. Mas eu não sou um narcisista só porque eu reconheço que eu sou muito bom. pastor. Falei que Deus é suficiente. Então, em que sentido? Boa. Não, mas que bom, se Deus é suficiente pra você, que bom.
Não sei, não tem o que acrescentar. Que legal, cara. E eu não tô esnobando, não. Tô falando honestamente, né? Se a sua fé te basta, se o seu culto, você vai pra igreja e, cara, isso tá te fazendo bem, que bom, não tem o que dizer. Ponto. Porque a minha religião engloba todos. A minha religião... Mas a minha também. Não. A minha religião engloba o gay, a A minha sapatão, também. a travesti. A minha também. A sua engloba com o propósito dessa pessoa deixar de ser. Assim, ó. É que Deixar de ser. É que eu falei que a Bíblia, eu falei a ideia do evangelho ser do livro, né? Tudo bem, eu entendi o que você falou. Existem igrejas que fazem acepção de pessoas, igrejas que só dão valor para quem dá o dízimo e quando é alto e tal. Isso existe, mas não é o que a Bíblia ensina. Aí se a pessoa tá usando de igual você... Mas aí a Bíblia ensina a largar de ser gay. A Bíblia ensina. É uma orientação sexual, algo que a pessoa sente, algo que é biológico dela, aí eu discordo Então completamente. se chega alguém na minha igreja hoje e fala, eu não quero mais ser trans. Acho ótimo que a sua igreja Ela não tem a acolha. liberdade para isso? Acho ótimo que a sua igreja acolha. Agora você tá falando O que eu as acho igrejas errado, impõem, ninguém impõe isso. O que eu acho, assim, é sua Bíblia, inclusive. Não, pelo amor de Deus, aqui também, né? Se você chega pra pessoa e fala, olha só, se você não largar de ser trans, você vai arder no fogo do inferno. Basicamente, você tá ameaçando ela. Acredito em algo que a Bíblia narra, entre outras coisas, que é transcendente, que tudo que é transcendente eu acredito. Exato, por isso que eu digo, vocês acreditam que o mar se abre, mas vocês não acreditam na salvação dos gays. Poxa, custa acreditar Não, mais tem na gay que salvação. Então, mas a Bíblia fala que o mar se abre. A Bíblia não fala que o gay vai pro céu. Tem gay Na que vai ser salvação dos salvo. gays sendo gays, ao invés de querer mudá-los, é mais... Mas às vezes você tem que saber também assim, se você vai pro céu, você vai com o seu pipiu, você vai com o seu chibiu, às vezes você vai e seu pipiu fica aqui, teu chibiu fica aqui. Então, às vezes assim, o gay vai pro céu, Deus puxa porque fala que tu não tem nem condição de ser gay, entendeu? Que aqui você não vai ter bubu, você não vai ter bubu pra dar. Eu vou arrancar seu bubu. Você só vai ter o miolo e as asas. Você vai fazer o quê com o miolo e as asas? Às vezes Deus pensa assim, eu não sei, gente, eu tô aqui conjecturando. Quem garante que os gays, lésbicas e etc. não vão pro céu? E por quê? Porque nós vemos que na Bíblia... Eu queria saber o porquê. Quem garante é Deus, né? Deus falou que não vai, que é pecado, que é contra a natureza, sei lá. Então, quem tá garantindo é Ele. Agora, por quê? Por quê? Está escrito que os gays, as lésbicas, enfim, não entrarão no céu. Eu gosto tão das lésbicas. E para que você Logo as lésbicas no inferno, gente. seja aceito dentro de uma Eu ia falar que eu queria ir pro inferno junto com elas, mas... Vai que Deus existe, né? Não sei. igreja, Então, como líder religioso, você vai defender a ideia de algumas coisas, algumas práticas podem ou não podem, nesse período não podem. A Bíblia é a mesma coisa, né? Tem o não e tem o sim. Eu tinha uma professora macumbeira que ela só podia se vestir de branco, assim, mas era só em determinados dias. Agora, por que? Você não me pergunta, não. Aí teve uma vez que ela apareceu toda roxa na escola, que ela falou que tinha caído de um ônibus. Ela tinha traído a mulher dela com outra professora. Aí a professora, não, a mulher dela deu uma coça nela e na outra professora. Aí ela arranjou outra professora. Por que não pode? Claro que pode. Aí você fala, não, mas eu quero fazer parte da religião que tem a Bíblia E como a palavra amar de Deus um outro homem. e ir contra o que a palavra de Deus não, fala. ir contra não, porque eu não acredito que Jesus, que Deus, que me fez a imagem e semelhança segundo vocês acreditam, teria me feito para brincar de casinha comigo na terra. Porque o que ele tá falando é assim, cara, se você não concorda com essa religião, cai fora. Mas não é questão de concordar, é questão de acreditar. Tem gente que mesmo que não concorde com esse Deus, acredita nele. E acredita que esse Deus vai jogá-la no inferno. Então, entende o ponto complicado aqui? Quer que Mas eles não é fazem assim que e- funciona. Por quê? Porque eu, como gay, digo, desde criança, Você é gay? Menina, se tu não fala, eu não notava. eu me identifico como uma pessoa que tem atração pelo mesmo sexo. Eu fui criado por... Eu sou loira sexual. Desde pequeno eu sempre gostei de loira. Isso é problemático hoje em dia? É problemático? Não sei. Mas eu tenho um negócio com loira que é impressionante. Eu não fui
levado a gostar de homem, pelo contrário, eu apanhei. Eu também não. Nunca fui levado a gostar de loira. Eu não sei por que eu gosto de loira. Às vezes eu fico me perguntando, fazendo uma psicanálise aqui. O que aconteceu? Porque assim, eu lembro que eu era muito pequeno, gente. Eu devia ter uns 2 aninhos. E eu já tinha essa fissura. Eu lembro disso. Na época tinha aquele que... A minha mãe era muito fã da Britney Spears e eu sou apaixonado por aquela mulher até hoje. Meu Deus, que mulher linda. Mas quando eu era pequeno, era muito a Kelly Key. Eu tinha uma fissura na Kelly Key. A Kelly Key era maravilhosa. A Eliana, né? O povo botava a musiquinha da Eliana pra mim, pra eu ficar... Ai, meu nariz, assim. E eu ficava de pau duro com ele. Ainda era fita cassete, não era nem DVD, era uma fita cassete. Mas É o que a Bíblia fala. Pelo amor de Deus. Então quer dizer que Deus é tão abobado a ponto de Abobado eu achei uma palavra feia, rigoroso. usar de artimanhas para fazer uma lição ou dar uma lição no povo do Egito, Não, aí a palavra acho que é abobado mesmo, era mais apropriado. colocar gays na terra para simplesmente se Nem só gays, cara, porque você para pra pensar assim, Jesus nasceu lá em Belém. Aí você fala, não, mas Jesus veio pra salvar todo mundo hoje, porque hoje em dia todo mundo tem acesso ao nome de Jesus, mas na época que ele tinha acabado de morrer, os índios que estavam aqui já estavam tudo condenado, porque até Jesus morrer, até o europeu chegar aqui para trazer uma aulinha de catecismo, um evangelho de Cristo para os índios, até lá foi 1500 anos de índio sem saber de Jesus e morrendo e indo pro inferno, sem saber de nada, né? Porque vetar assim, nesse ó, Deus. a Bíblia trata Deus como um pai. Então o que você falou de artimanha, na verdade, é disciplinar. Como eu acredito que na sua religião não tem a disciplina Mas espiritual. o que é falta de disciplina? Eu me deitar com outro homem e uma mulher deitar com outra mulher. Não. Safadeza, se vergonhice, que eu gosto muito, inclusive, mas assim, é lepo-lepo safadeza. Mas eu gosto tanto dessa safadeza. Eu sou um imoral, eu sou um pervertido. Não me siga, gente, não me siga. Eu não sou Deus, eu não sou nem religioso. Eu sou um condenado. Botando um anjo da morte? O que você planta, você colhe. O Egito matou os meu primogênitos de amor. Israel. Ah, meu amor. O que você planta, você colhe. Então Deus é vingativo. E ele inclusive fala, não se vinga não, que a vingança é minha. Como assim? Sim. Ah, tá. Deus Então é quando vingativo. então A quando vingança é do então, Senhor. então Ah, viu? Eu já fui crente, rapaz, me respeita. mas aí que tá. Vocês usam isso como base histórica e como comando do mundo. A minha Não, religião nada a não. ver. Quem usa pra comandar o A mundo? minha religião não. O cristianismo tá comandando. Mas os macumbeiros também aqui ficam matando bicho e colocando no meu portão. Por que eles não botam no portão deles? Se é eles que são os macumbeiros. Religião é isso, é você ficar ultrapassando o limite do outro, porque o teu limite mesmo você não ultrapassa. Eu nunca vi crente santo, porque nenhum deles abandona o próprio pecado. Eu também nunca vi macumbeiro colocar oferenda para o espírito, sei lá, para o orixá, colocar ele próprio. Já vi degolar galinha, degolar bode, mas nunca vi decepa aqui um dedinho, ó. Cada semana você decepa um pro teu orixá. Fala, eu te amo tanto, orixá, que eu sacrifico a mim, porque sacrificar o do outro é fácil, né? Por que sacrifica? De novo, vou falar a mesma coisa, pega a cabeça do teu peru e corta aqui assim, ó. E dá de sacrifício pro teu orixá. Você ama ele, você acredita de verdade e ele também te ama, essa relação é forte, você tem fé, então sacrifica o teu corpo, não sacrifica o dos outros. Para ser materialista a ponto de colocar os bens materiais acima da sua mãe, do seu filho, e etc, eu acho errado. Acima de mamãe não. Então o evangelho vai dizer Agora filho não tem. que amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E aí a gente não vê... Eu não amo o próximo não, eu amo o distante. Quanto mais distante, mais eu te amo. Agora, se chegou próximo, já me dá uma agonia. Bateu aqui no portão, né? Esse cachorro latiu, esse maldito desse cachorro latiu. Você chegou, queria fazer churrasco. Pleno domingo, dia de descansar, dia de dormir, assistir uma série. Pelo amor de Deus. Inclusive João 6, a multidão segue Jesus, querendo o que Jesus poderia dar. Quando Jesus não supra a expectativa da multidão, a multidão vai embora e Jesus olha para os seus 12, e não é igual a muitos pastores que têm medo da igreja esvaziar, de perder membro, que ele acha que é dono dos membros, ele fala, e vocês querem ir embora também? Mas engraçado é que Deus teve... Mas pra onde iria nós? Se só tu tens... Porra,
palavras de sabedoria. Caraca, eu sou muito crente, meu irmão. Eu fui crente, cara. Eu fui crente. Fazendo Eu não fui qualquer crente, não. Eu fui crente. sensacional. Jesus foi um cara sensacionalista, então você acha? Acho que foi contraditório, porque... O que é sensacionalismo? Pra eu Ah, entender de Jesus. vou trazer uma pessoa dos mortos, né? Vou curar um cego. É ruim vou... Não, mas aí tu tem que entender o contexto que a gente tá falando. Do né? sensacionalismo. Vou defender Deus aqui, hein? Vou defender Deus aqui. Não ressuscitou o morto porque ressuscitou o morto. Deus ressuscitou o morto porque ele era amigo do morto e ele já estava a caminho para ir lá ajudar o morto que ainda não estava morto, ele era só um moribundo. Aí, quando ele chegou, a mulher virou para ele, olhou na cara de Jesus e falou assim: se tu tivesse chegado antes do morto estar morto, ou seja, quando o morto estava vivo, ele não tinha morrido. Aí Jesus falou assim: ô filha, você acha que tá falando com quem? Eu sou Deus, para mim não é tarde demais. Com fé, esse morto levanta. Aí ele falou: levanta, morto. Levanta e anda. Aí o morto levantou e andou. Então assim, não foi que ele falou: olha só, gente, a mágica, olha, chega todo mundo aqui que eu vou fazer uma mágica para todo mundo assistir. Não. Ele chegou ali e falou: ó, eu já estava vindo para curar ele, só que ele morreu antes de eu curar. Então eu vou curar, mesmo depois de morto, porque eu sou Deus. Cara, eu sou muito crente, meu parceiro. Quando ele fez, por exemplo, o milagre que ele multiplicou o pão, que ele multiplicou o peixe, que aí tinha uma multidão, a Bíblia fala da multidão que havia lá, ele fez esse milagre mostrando que ele era o Deus que poderia, né, que pode suprir, mas ao mesmo tempo quando ele não... Mas o milagre aconteceu na mão de Jesus? O milagre não aconteceu na mão de Jesus. Ele falou: vai distribuindo aí. Entendeu? E o povo que estava distribuindo viu o negócio multiplicar. Mas não foi na mão de Jesus. Ele não falou: me dá aqui que eu multiplico, toma. Me dá aqui que eu multiplico, toma. Não, ele falou: vai distribuindo. Ele falava assim: não é da vontade do Pai que eu faça, que eu vá. Claro. Então, Zero lógica. Aí uma hora o que nós temos que entender eu é ressuscito nenhuma outro. religião... Não, mas Jesus não estava... Não, calma. Eu vou defender Jesus aqui. Jesus não estava provando que ele era capaz. Jesus estava ensinando como fazer. Tanto que ele dizia assim: quando vocês forem orar a Deus, vocês oram em silêncio. Eu estou falando em voz alta para que vocês ouçam e entendam como se faz. Então ele estava ensinando as pessoas a orar, a clamar, né? Sem depender de tantos rituais. Afinal de contas, depois da partida dele, as pessoas teriam um contato direto, né, com Deus. E não como antes, que seria intermediado através de um sacerdote. Caraca, eu falando de religião, que doideira, cara, que doideira. E simplesmente precisamos amar a Deus por Ele, Deus não precisaria estar curando as pessoas para dizer que é Deus. Então, mas se ele quisesse ser validado, ele não descia como um pobre miserável na terra. Ele descia com os cavalos dele, ou outros bichos, né, com os anjos, enfim, não sei o que existe no céu. Aí ele descia todo vestido bonitão, lá, que ele ia arrastar muito mais gente do que com a sandália furada, com prego. A cura espiritual, Eu transcendente. acredito em medicina e acredito que a energia pode trazer um A energia é apoio. transcendente? Eu acredito que a energia pode trazer um apoio dentro de uma cura corpórea e física. Então você acredita Mas no eu não transcendente? acredito, eu nunca vi, pelo menos, nenhum cego voltar a enxergar, nenhum paralítico voltar a andar. Nem eu. Uma vez, inclusive, indo para um evento também da igreja, a gente teve que carregar um puto de um cadeirante desgraçado que ia atravessar uma rua com ele, só que assim, a calçada era muito alta. E era assim, era rua para lá e rua para cá, só que na metade tinha uma calçada muito alta. Então a gente tinha que descer de um calçadão, atravessar varado porque não tinha sinal, e depois subir na calçadinha para depois atravessar a rua de novo. E ele xingando a gente, falando que a gente era um bando de quadrado, que não conseguia arrastar ele. Minha vontade era olhar dentro da cara dele e falar: o único que não consegue andar sozinho aqui é você, ô desgraçado. Mas a minha mãe estava perto, e quando minha mãe tá perto não é muito inteligente fazer barraco, que mamãe arranca meu couro. Eu nunca vi ninguém
vim do mundo dos Não é mortos. porque você não viu que não tem, né? Não, mas Então, mas a tua pombagira não é um bicho não, uma pessoa que morreu e agora veio do mundo do morto. meu querido, pelo amor de Não Deus. é porque né? você não viu que não tem. Então, assim. O que mais tem é testemunho de pessoas Então, que eram assim, cegas começaram a enxergar. Então, assim. Pessoas que se eram se cadeirantes começaram aí a que andar. Tá. Se o paraplégico pode andar, né, e é uma coisa comum, o porquê que não pode ser aceito uma travesti dentro da igreja sem precisar querer mudar a orientação dela? Então, mas o paraplégico recebeu ali um pilim-pipim, aí agora ele não é mais paraplégico. Você está propondo que a travesti receba um pilim-pipim e deixe de ser travesti? Essa é a sua proposta? Mas pensa, Você está falando que uma pessoa inteligente vai entender. Não é questão de entender, é de discordar. Eu estou discordando. Eu entendi, mas discordo. Se você, exato, e é sobre isso, não precisa levar pro coração. Se é mais fácil eu acreditar que um anjo desceu e me engravidou, que o mar se abriu, que uma arca se encheu de animais, que o dilúvio que nunca aconteceu, porque está provado cientificamente, nunca aconteceu. Tudo isso. Então, mas aí, beleza, você fala tudo isso, no final você acredita numa pombagira que desce e entra no nosso corpo e a gente roda e dá conselho, e você faz bruxaria, e você não só faz bruxaria, como você cobra por essas bruxarias que você mesmo não garante eficácia. Então, meu Deus... Entende o tamanho da cara de pau? Porque o cristão, ele pelo menos ele acredita na merda que ele fala, assim, com todo respeito a merda que você acredita, mas ele nem acredita tanto nas merdas que ele fala, mas ele mesmo assim ele cobra pelas merdas que ele fala. Jesus do céu. Com todo respeito à religião de vocês, tá, gente? Mas essa galera é engraçada. Meu Deus, que debate ridículo. Difícil, muito difícil. Eu posso só terminar essa do Martin Luther King? Não, ele quer Não pode. Chega. gerar corte. Não tá sobre o tema. Porque ele você falou fala que não ia diversas- interromper. como ele- Você falou que... O tema é por que o gay vai queimar no fogo do inferno. É isso. A gente quer uma resposta pra isso. É só isso, cara. Mas a questão base é o quê? Eu concordo plenamente, até porque quem acredita em milagre é a religião de vocês, né? A nossa religião não tem milagre. A nossa religião é outra questão. E realmente... Não, mas a sua religião também promete cura, promete trazer o amor verdadeiro, sei lá quantos dias, também promete matar fulano, cair o cabelo de fulano, bota nome na boca do sapo, corta, degola o pobre do bodinho. Vocês também aprontam, tá? Eu acho que a religião de E cobra por isso. vocês oferece Igual o pastor que me cobrou R$50 pra enviar uma cartinha pra Deus. Nunca milagres, superei cura. isso. Vários médicos que às vezes nem acreditam na fé cristã, mas falam que tem estudos sobre isso, né? Que quando há pessoas, grupos ou pessoas individuais que vai no quarto de um enfermo e começa a orar, essas pessoas elas apresentam no seu quadro clínico uma melhora. Então, sim, nós defendemos. Existe estudo sobre isso? Olha, eu, de forma empírica, tá? Nunca estudo, mas tem a tal da lucidez terminal. E tem a melhora, uma melhora antes da morte, onde as pessoas relatam muito isso, né? Na faculdade eu ouvia muitos relatos, né, dos meus professores ou de pessoas que já estavam trabalhando dentro dos hospitais e eles realmente relatavam muito isso e assim, inexplicável. E é um fenômeno que realmente a ciência não explica. Mas existe existe até algumas teorias, mas existe uma melhora antes da morte. Ou pessoas que recobram a lucidez, pessoas que têm um caso grave de demência, recobram a lucidez por um momento antes da morte. E também já ouvi muito de pessoas que o parente está chegando para se despedir. A pessoa está para morrer a qualquer momento. O parente está chegando para se despedir. A parente não chega. Quando o parente chega e se despede, a pessoa morre, né? É como se ela tivesse esperado. De novo, gente, eu sou extremamente cético, mas eu já ouvi muito as pessoas falando sobre isso. Pessoas que trabalham nessa área, pessoas que estavam ali dentro da faculdade me dando aula, trabalhavam no hospital, né? Tinham experiência com isso. E eu realmente, assim,
É uma coisa que eu também não sei explicar. Não sei explicar. Mas, aparentemente acontece. E quando você falou na sua religião, então é na sua específica. Porque Na existe. minha? Porque existe. Não. Aonde você... Quando você falou que na sua religião não faz, é na sua específica. Porque Não, algumas religiões de aonde você está matriz vendo a minha religião africana. oferecendo curas? Aonde? Meu Deus do céu, puta que pariu. Meu Deus, é assim, se você pegar o cérebro de um esquilo, você tem que repartir assim em 5 pedaços para dar o cérebro desses dois. Assim como também, né? Me fala o pastor. A Eva Me mostra um pastor que veio- falou que Maria engravidou de um A anjo. Eva veio, sim, né, simbolicamente. Assim como Eva veio da costela, né, de outro homem. Assim como a pombagira desce e... sei lá que porra que ela faz pra você. Não sei qual é a tua relação com a pombagira. É engraçado porque é um desconsiderando a crença absurda do outro, né? Ah, mas o seu Deus fez o mar abrir. Ah, mas a sua pombagira desce e faz sei lá o quê. Brother, meu Deus. Né? Ah, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, digo eu. Chega. Eu não vou continuar. Vou dar uns pulinhos aqui, ó. E usou ela como exemplo. Você falou, na minha religião a gente não trabalha com cura, a gente não oferece com cura. A gente não oferece cura. Você vai me desculpar, mas vende sim. Inclusive eu conheço pessoas que apelaram aí por esse tipo de charlatanismo aí, porque a mãe tava com o pé na cova. Mas a mãe morreu, de qualquer jeito, óbvio. Prosperidade, energias de amarração, esse é o nosso forte. Vocês vendem. Esse é o nosso forte. Na minha a Agora, gente não vende nada. Vende saúde. Não Vocês vende. Vende sim. e os pastores de vocês prometem. Eu nunca vi disso. Um menino que se diz um pastor, todos vocês aplaudindo, que pega e diz assim, tá curada do câncer, pá! Ah, pelo amor de Deus. Ridículo. É Por isso uma que falta, você tem que estudar a Bíblia, é não uma pode acreditar falta nesses de- caras, Mas né? é que tá, são alimentados por vocês. Claro que não. Claro que sim. Eu sou contra isso. Mas no meu Instagram Ai meu Deus, é um bruxo. Chega. Eu bati minha cota hoje de loucura. Eu vou assistir minha novela, depois eu gravo o negócio da Jojo Todinho. Que eu tô curioso. Por que Jojo Todinho vai bater, vai apanhar? O que aconteceu?